Olá, você acompanha a partir de agora o programa Entenda Direito, uma produção do curso de Comunicação Social do Grupo Uninter. Aqui é seu espaço para tirar dúvidas sobre questões jurídicas. E hoje o nosso tema é o direito do imigrante, um levantamento feito com base em dados da Polícia Federal por pesquisadores ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro, indica que atualmente vivem no Brasil cerca de 940 mil imigrantes permanentes. Os dados são de 2012 e não incluem os imigrantes sem documentação no país. E para saber mais, fique ligado que o Entenda Direito está começando. E para esclarecer algumas dúvidas sobre este tema, estamos aqui com o professor Eduardo Gomes. Ele é consultor jurídico e doutor em Direito. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, então, para esclarecer algumas dúvidas, sobre esse tema, nós poderíamos começar com a imigração aqui no Brasil. Perfeito. Algumas pessoas acham que é muito simples um estrangeiro entrar no país. Como que funciona essa imigração aqui no Brasil? Veja, assim como no Brasil, assim como em qualquer parte do mundo, qualquer imigrante, qualquer estrangeiro que queira vir ao Brasil em atividade remunerada ou como estudante, que são as principais modalidades que esses estrangeiros pretendem vir ao Brasil, ou mesmo a turismo, esses estrangeiros eles têm que cumprir os requisitos estabelecidos na nossa legislação, na nossa lei de imigração, que é o nosso Estatuto do Estrangeiro. Então, assim como quando nós vamos aos Estados Unidos ou para algum país da União Europeia, para Espanha, França, etc., em que para os Estados Unidos, muitas vezes, nós vamos a turismo, nós vamos passear. Os Estados Unidos exigem visto de turista ao brasileiro. Então, o Brasil, a República Federativa do Brasil, em questão de reciprocidade, também exigirá visto de turista para os norte-americanos que queiram aqui exercer atividades recreativas. Em termos de visto de turista, cabe o princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil vai exigir visto daqueles países que exigem vistos do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, e não exigirá vistos daqueles países que não exigem vistos do Brasil, por exemplo, Portugal, Espanha. Em relação aos estrangeiros que querem estudar ou trabalhar aqui, eles necessitarão de uma outra modalidade de visto, que é o visto temporário, basicamente. E no caso do visto de estudante, esse estudante vai ter o direito também de trabalhar aqui no país? Veja, aí nós entramos no Estatuto do Estrangeiro, na Lei 6.815 de 1980, que nós temos o visto temporário, né? E o visto temporário ele é dividido em classes, digamos assim. Então, nós temos o visto de estudante, o visto de pesquisador, o visto para quem quer exercer alguma atividade remunerada aqui no Brasil, o visto para correspondente de jornal e assim por diante. Então, normalmente, cada visto, cada classe de visto temporário, ele dá direito a que o estrangeiro possa exercer uma determinada atividade. Depois essa matéria ela vem regulamentada através de resoluções do Ministério da Justiça. Então, normalmente, o estrangeiro que vem ao Brasil para estudar, ele tem um visto, categoria visto de estudante, que vai garantir a ele o exercício, quando muito, de estágios remunerados, mas não de atividades profissionais, porque aí ele necessita de um visto de trabalho. E o trâmite do visto de trabalho, ele necessitará do visto junto ao consulado brasileiro do seu país de origem, e também ele precisará do quê? Esse pedido, além dele tramitar no Ministério das Relações Exteriores, esse pedido ele também tramitará em conjunto no Ministério do Trabalho. Então, os trâmites eles são diferentes. Cada tipo de visto, cada espécie de visto garante ao estrangeiro um determinado número de direitos, digamos assim. Isso falando a nível de Brasil, né? Cada país tem a sua lei. Cada país vai possuir a sua lei, a sua legislação de imigração. Normalmente,
cada país vai atender, dentro da sua legislação, vai atender aos interesses soberanos de seus países. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre a contratação de mão de obra estrangeira, principalmente nos países da União Europeia e dos Estados Unidos, o que nós verificamos é um controle muito grande em relação à mão de obra estrangeira. O que esses países permitem, muitas vezes, é uma mão de obra qualificada, ou seja, é uma mão de obra que efetivamente agregue ao mercado. E aqui no Brasil nós passamos até por uma reforma, por uma alteração do nosso Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, de forma a conceder maiores direitos e garantias aos imigrantes. Então, assim, esse imigrante entra no país, né, consegue o visto. Quais são os direitos básicos que ele tem? Veja, em princípio, aí o que nós temos em relação aos direitos dos estrangeiros no território nacional, nós temos a Lei 6.815, de 1980, que regulamenta os critérios ou as condições de entrada, permanência e saída do estrangeiro no território nacional. Ao estrangeiro que ingresse regularmente no território nacional, a ele, a depender aí da espécie ou do tipo de visto que ele possui, a ele é permitido fazer ou realizar todas as atividades, desde que não estejam proibidas pela lei. Por exemplo, um estrangeiro que esteja aqui a turismo, ou seja, em atividade recreativa, ele não pode estudar, ele não pode cursar universidades, faculdades, ele não pode trabalhar, ele não pode exercer qualquer atividade laboral. O estrangeiro regular, nós sempre vamos falar do estrangeiro regular, né? O estrangeiro regular, ele não pode realizar atividades político-partidárias, né? O estrangeiro, assim como o brasileiro, ele pode se reunir pacificamente dentro de escolas, universidades, espaços públicos para debater temas culturais, digamos assim, o que é diferente de manifestação político-partidária. O estrangeiro também, ele tem todos aqueles direitos garantidos no artigo 5º da Constituição, que versam sobre os direitos e garantias fundamentais, né? O estrangeiro, como nós temos o nosso sistema de saúde do SUS, é um sistema universal, o que é muito desconhecido, o estrangeiro, ele também tem direito ao acesso, ele tem direito de acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Ou seja, porque o nosso sistema de saúde é universal. Então, aqui, o que nós verificamos muitas vezes é que existe um desconhecimento dos estrangeiros em relação aos seus direitos. Um estrangeiro que esteja regular aqui e que esteja residente, por exemplo, ele pode trabalhar? Sim, ele pode trabalhar. Agora, ele não pode exercer determinadas atividades, ele não pode ser proprietário de empresas de telecomunicação, de radiodifusão e assim por diante. Então, em termos de atividades laborais, existem limitações que estão expressas, digamos assim, em legislações esparsas. E por aí nós temos vários direitos aí que são garantidos aos estrangeiros, mas é sempre importante deixar claro que esse estrangeiro ele tem que estar regular no país e para aí buscar para cada direito a devida condição ou situação jurídica, né? E tem também uma situação, professor, assim, que o país provando que não tem essa mão de obra especializada em seu país, aí ele pode buscar lá fora. Como que funciona? Na verdade, o que nós temos aí? Aí nós vamos falar do visto temporário, modalidade visto de trabalho. O Brasil ainda é um país que recebe muitos imigrantes, né? Até nós temos recebendo aí uma grande onda de imigração em termos de vistos humanitários, de sírios e de haitianos que ingressam no mercado brasileiro de maneira regular, mas aí como uma mão de obra para trabalhar na construção civil. Muitas vezes esses estrangeiros, eles têm uma qualificação, mas eles não conseguem comprovar esta qualificação ou fazer a revalidação aqui dos seus diplomas. Muito bem, aqui, como você me coloca, nós temos uma outra situação. Quando nós falamos sobre o visto temporário, modalidade de trabalho,
Existem várias modalidades em que esses estrangeiros podem vir. Então, para cargos, para ocupações técnicas ou de alta especialidade, digamos assim, de grande conhecimento, existem, o trâmite, digamos assim, ele é mais facilitado, né? Então, muitas vezes é necessário que o estrangeiro e a empresa chamante, a empresa que chama esse estrangeiro, comprove, digamos assim, a necessidade de vinda desse estrangeiro para que esse estrangeiro possa atender uma demanda local, né? E possa, assim, contribuir para o crescimento daquele setor da indústria. Também existe um grande incentivo, naturalmente, aí também é uma outra modalidade de visto, que se aplica em relação aos cientistas e pesquisadores, né? Então, é claro que esta mão de obra mais qualificada, digamos assim, ela é aceita tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na União Europeia. Obrigada, professor. Nós vamos agora para uma dúvida vinda das ruas. Vamos ouvir. Eu sou estrangeiro, então eu posso ficar cá 3 meses. Se eu fico mais tempo, o que acontece? Então, professor, como fica essa situação? Bom, o estrangeiro que vem ao Brasil como turista, ou seja, o estrangeiro que vem ao Brasil para exercer atividades recreativas, leia-se, ele não pode realizar qualquer atividade laboral aqui. A legislação, o Estatuto do Estrangeiro, permite que ele possa permanecer no território brasileiro por um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, o que garante a ele uma expectativa de direito de permanecer no território brasileiro por um prazo de 180 dias. Agora, 180 dias limitados a 1 ano, ou seja, ele pode ficar no máximo passeando no Brasil por 90 dias, aí ele pode pedir uma prorrogação por mais 90 dias, completou 6 meses, ele tem que sair do país e ele somente poderá retornar depois de esperar 1 ano. Tá? Caso ele expire esse prazo, ele vai ter que sair do país. Caso ele não saia, ele poderá ser deportado, né? Ele poderá ser deportado. Se eventualmente ele sair do país expirado o prazo de 180 dias, ele vai ter que recolher uma multa para o Ministério da Justiça e ele somente poderá regressar no Brasil, é claro, transcorrido esse prazo de 1 ano, mas a partir do momento que ele recolhe essa multa. E se ele for deportado, ele não pode voltar em 5 anos, é isso? Não, veja, a deportação, ela decorre... A deportação é uma medida administrativa. A deportação não é uma sanção, não é uma penalidade. A deportação, ela é aplicável aos estrangeiros que se encontram irregularmente no país. Então, a sanção é a aplicação de uma multa. O estrangeiro deportado, ele pode retornar, desde que seja recolhida essa multa. O estrangeiro expulso, a expulsão é uma sanção, né, uma penalidade, decorre do poder de polícia do Estado. Ela é aplicada aos estrangeiros considerados como nocivos ou perigosos dentro do território nacional. A expulsão, ela se concretiza por um ato do Executivo, do Presidente da República, e através da promulgação e a publicação do decreto presidencial que determina a expulsão. Então, nesse sentido, o estrangeiro ele só pode retornar se houver a revogação desse decreto presidencial. Tá? Tanto é que o Brasil não concede visto ao estrangeiro anteriormente expulso, a não ser que tenha havido a revogação desse decreto presidencial. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco teremos mais dúvidas vindas da rua e também vamos saber um pouco sobre naturalização. Então não saia daí que o Entenda Direito volta já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se.
Estamos de volta com o programa Entenda Direito e hoje estamos conversando com o professor Eduardo Gomes, que é consultor jurídico e tem doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E hoje o nosso tema é o direito do imigrante. Professor, falando em naturalização, o que é a naturalização e quem tem o direito de se naturalizar? Veja, ao falar sobre naturalização, tem direito à naturalização aqueles estrangeiros que, de acordo com a Constituição, tenham residência permanente aqui no Brasil. Então, o estrangeiro, que obviamente não seja filho de pai ou de mãe brasileiros, desde que venha a residir no Brasil por um determinado período de tempo, desde que tenha antecedentes penais, não tenha sido condenado, etc., ele pode se naturalizar. Ao se naturalizar, ele vai, obviamente, adquirir a nacionalidade brasileira, mas ele não vai ser brasileiro nato. O brasileiro nato é aquele que ou nasce em solo brasileiro ou aquele que é filho de pai ou de mãe brasileiros. O brasileiro naturalizado é aquele que voluntariamente, aquele estrangeiro que voluntariamente optou pela nacionalidade brasileira, né? E aí é necessário que ele cumpra os requisitos estabelecidos na lei e na Constituição. E ainda que a Constituição não faça a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, nós temos algumas diferenciações. O brasileiro naturalizado, ele não pode concorrer a determinados cargos públicos. Presidente, vice-presidente da República, ministro de Relações Exteriores, ministro-chefe das Forças Armadas e assim por diante. O brasileiro nato, ele nunca pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado por crimes cometidos antes da naturalização ou no caso de condenação por tráfico de drogas, né? Então são algumas diferenciações. Tá, e essa pessoa daí que se naturalizou, aí ela tem o passaporte, no caso, brasileiro? Não, ela é brasileira, Sim, ela tem a carteira de identidade e o passaporte brasileiro. Mas aí o outro, por exemplo, ela é da Inglaterra. Tá. A documentação dela daí perde, como se ela realmente fosse agora uma pessoa brasileira. Não, veja, o que acontece? De acordo com a Constituição brasileira, se o brasileiro se naturaliza, ele não perde a sua nacionalidade originária, né? Se ele era inglês, se ele era francês, se ele era italiano, ele não perde a sua nacionalidade originária. O problema pode se dar em relação ao outro ordenamento jurídico. Por exemplo, se ele era inglês, há que se verificar se a Constituição da Inglaterra permite ou não permite que este inglês que se naturalizou brasileiro venha a ter uma outra nacionalidade, né? Raciocínio inverso. É um brasileiro nato que more na Inglaterra, mas vamos supor que a Constituição da Inglaterra condicione a esse indivíduo a necessidade de ele se naturalizar para ele exercer um direito civil, por exemplo, jogar na seleção da Inglaterra. Ele não perde a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque de acordo com a Constituição brasileira, estabelece que o brasileiro, né, ele perderá a nacionalidade brasileira se ele optar por outra nacionalidade, salvo nos casos como condição para que esse brasileiro possa exercer os seus direitos civis ou como condição imposta pelo outro ordenamento jurídico para que esse brasileiro possa permanecer naquele ordenamento jurídico. Então aí nós temos que verificar sempre a lei de cada país, né? Em relação ao Brasil não tem problema. Agora, teríamos que verificar em relação ao outro país o qual ele tem a nacionalidade. E como que ocorre essa naturalização? E assim, se o professor puder citar alguns outros casos da importância. Qual pessoa que é importante para ela se naturalizar? Veja, aí depende da ligação ou do vínculo que esse estrangeiro tem com o Brasil, né? Quando a gente fala da naturalização, vamos nos ater aqui ao que dispõe a Constituição brasileira, né? São brasileiros naturalizados, os originários dos países, os estrangeiros originários dos países da comunidade de língua portuguesa, desde que comprovem que eles residem por 1 ano ininterrupto aqui no Brasil e desde que eles comprovem idoneidade moral. Então eles têm que comprovar o quê?
que eles são originários dos países da comunidade de língua portuguesa, aqueles países que foram colonizados por Portugal, assim como o Brasil, e que eles têm a residência ininterrupta há mais de um ano, né, ou por um ano, mais idoneidade moral. E em relação aos demais estrangeiros, eles têm que comprovar a residência por 15 anos ininterruptos e eles não podem ter qualquer condenação penal. Tá? Então, aí nós temos os dois requisitos, digamos assim, estabelecidos na Constituição brasileira para que o estrangeiro, possa se naturalizar. A diferenciação é que o brasileiro naturalizado, óbvio, ele terá mais direitos do que o estrangeiro, né? Então, eventualmente, ele poderá votar e ser votado, poderá concorrer para determinados cargos públicos, né? Então, a depender aqui dos seus anseios e da ligação que esse estrangeiro tenha com o país. Então agora, professor, eu gostaria que o professor explicasse para a gente um pouco, porque é bem relevante dentro do nosso tema, sobre a nova lei de imigração. Vejam, o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, que é a nossa lei que regulamenta a entrada, a permanência e a saída compulsória do estrangeiro do território nacional, é uma lei que tem por objetivo proteger os interesses soberanos da República Federativa do Brasil. É uma lei que tem por objetivo atender aos interesses de segurança nacional. Então, está no Congresso, tramita em Brasília, um novo, entre aspas, Estatuto do Imigrante, uma lei de imigração que procura reformular aqui os direitos e deveres dos imigrantes dentro do território nacional, né? Então pode ser entendido como um marco jurídico que vai estabelecer de maneira clara e objetiva quais são os direitos desses imigrantes que ingressem regularmente no território nacional. Então o que nós temos aí é uma própria atualização, uma modernização do Estatuto do Estrangeiro, né, que vem ao encontro, né, que está de acordo com essa política de inclusão, de acolhimento da República Federativa do Brasil em relação aos imigrantes. Uma questão que nos chama a atenção é a criação de órgãos específicos para cuidar aqui da questão da regularização dos imigrantes, né? É claro que isso ainda está em debate para posterior sanção do presidente da República. E aqui em Curitiba, historicamente falando, é uma das cidades que tem mais imigrantes, né, professor? Então é importante mesmo eles terem essas leis a favor deles. Sim, né? Com certeza, porque ainda que a Polícia Federal seja capacitada para atender os imigrantes, mas o que nós verificamos é que com o aumento aqui da imigração por haitianos, por sírios e também em relação aqui ao acordo Mercosul que se amplia, muitos imigrantes eles buscam a Polícia Federal para se regularizar, né? E a Polícia Federal falta uma estrutura em termos de pessoas, né? Então tem profissionais altamente qualificados, mas às vezes eu acabo atendendo, prestando consultoria a empresários, mas o que nós verificamos lá é uma falta de estrutura operacional, né, para atender essa grande demanda. Obrigada, professor. Ok. Nós vamos ver agora o quadro A Palavra É e já voltamos. Se as pessoas não souberem a palavra dessa semana, provavelmente a gente vai ter que fazer um inquérito. Mas afinal, o que é um inquérito? Você sabe o que é inquérito? Não faço ideia, cara. Tem ideia do que possa ser? Olha, o conceito exato não sei, mas talvez seja a abertura de uma investigação, algo assim, né? Mas o conceito exato não faço ideia do que seja. Olha, não faço ideia. A senhora sabe o que é inquérito? Não. Tem ideia do que seja? Mais ou menos, mas eu não me lembro agora. Então, acredito que seja um processo pelo qual se identifique anomalias referentes à legislação,
mais pelo contexto do que pelo significado literal dele, mas mais pelo nosso dia a dia, o que a gente vê que é uma junta para você apurar alguma coisa, algum crime, alguma coisa. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Inquérito é um procedimento policial para investigar um crime, geralmente feito por peritos criminais. O cinema e séries como CSI utilizam muito o inquérito para poder contar histórias de crime e investigação. Então, até o próximo, a palavra é. Agora você já sabe como usar corretamente esta palavra. E para retornar ao nosso tema, o direito do imigrante, vamos a mais uma dúvida vinda da rua. O estrangeiro que é formado lá no país dele, ele pode atuar aqui na mesma área aqui no Brasil? Então, professor, essa é uma dúvida frequente, né? Principalmente porque, em função da vinda dos médicos cubanos, até as pessoas ficam meio assim, né? Como que funciona? Veja, ocorre o seguinte, qualquer estrangeiro que queira vir ao Brasil para exercer a sua atividade, ele tem que revalidar, digamos assim, o seu diploma aqui no Brasil. Em relação à questão do programa Mais Médicos, esse programa Mais Médicos é um programa do governo federal que tem por objetivo prestar uma melhor assistência, melhores serviços na área da saúde pública. Então, esses médicos, eles vêm em caráter emergencial, em caráter excepcional, com o intuito de prestar esses serviços, né? Agora, muitas vezes, quando o estrangeiro, na área, aqui nós temos a legislação esparsa também, mas quando o estrangeiro ele vem para o Brasil e ele quer muitas vezes exercer a medicina, ele tem que revalidar o seu diploma, né? Então aí tem um programa específico que para alguns estados, para outros países, dependendo de acordos bilaterais, aí podem ser dispensados, mas o revalida muitas vezes, né? Para justamente promover esta equalização. Um advogado, por exemplo, formado em outro país, ele não pode ele não pode advogar aqui no Brasil. Ele tem que revalidar o diploma dele aqui, o que muitas vezes é difícil, porque é necessário aqui uma equivalência de disciplinas, prestar o exame na OAB. Então, no caso da medicina, teria que fazer o equivalente em relação à residência e depois ser inscrito, no caso da OAB, na OAB, na Ordem dos Advogados, e no caso da medicina, no Conselho Regional, no Conselho Federal de Medicina. E no caso dos jornalistas, né, que são correspondentes em outros países, é em função da empresa que eles estão. Exatamente, porque aí são duas questões diferentes. Um jornalista estrangeiro, né, que venha ao Brasil como correspondente, o seu contrato de trabalho, ele é com o país de origem, ele é com a empresa lá do país de origem. Agora, aqui no Brasil, se ele é contratado para trabalhar num veículo de comunicação, etc., aí ele tem que ter um visto temporário. Um visto temporário, aí é necessário a documentação. E assim, professor, para finalizar, uma pessoa que conhece um imigrante, como que ela consegue ajudar essa pessoa? Veja, torna-se necessário que este imigrante busque o seu consulado, né? Busque o seu consulado do país de origem, né? É necessário que este imigrante ele esteja regular, que ele tenha ingressado no Brasil de maneira lícita, de maneira regular. Então, inicialmente ele deve buscar o auxílio do seu consulado, né? Eventualmente pastorais que podem realizar estas atividades. Ou se for alguma assistência jurídica, os NPJs, Núcleos de Práticas Jurídicas, né? Aqui nós temos, do curso de Direito da Uninter, nós temos o Núcleo de Práticas Jurídicas, aí em que os advogados também estão aptos aí a prestar esta assessoria. Obrigada pela presença, professor. Essa conversa foi muito esclarecedora. E a nossa dica também é a Pastoral do Migrante, que é um serviço de atendimento da Igreja Católica aqui em Curitiba, para dar apoio aos imigrantes. O telefone é o 3272-0466. O Entenda Direito fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo programa.